Oi, boa noite, salve, salve nação santista. Eu sou Giovanni Martinelli, começando aqui mais uma edição do nosso boletim do Diário do Peixe, com as últimas informações do nosso glorioso alvinegro praiano. E hoje vamos ter algumas novidades. Vamos falar de reforços, né? O que vocês tanto pedem para a gente aqui, falar de reforços, nós iremos falar de reforços, contar os últimos as últimas notícias de bastidores do Santos. Tem muita coisa acontecendo, então nos próximos 30 minutos nós vamos falar bastante aqui sobre o momento do Santos, o amistoso de amanhã contra o Querétaro e quem serão os próximos reforços aí da equipe, ainda comandada por Jair Ventura, e aquele ainda é um ainda de lamentação, porque a gente sabe bem que podia ter feito uma mudança aí. Vamos começar dando uma boa noite para o Márcio Roberto Ferreira, para a Carol de Paula, para o Cleiton Fernando, para o Giga Manuel Lima, e o Márcio Roberto pergunta se temos boas novas. Devemos ter. Brian Ruiz está no Brasil e a qualquer momento pode ser anunciado como reforço do Santos. Ele viajou ontem, postou até nas suas redes sociais. E assim, ele não viajaria para o Brasil se não tivesse algo muito bem encaminhado. Está fazendo exames médicos, mas ele estava jogando, jogou a Copa do Mundo, todo mundo acompanhou. Então não deve ter nenhum impeditivo para o Santos anunciar o costarriquenho Brian Ruiz como primeiro reforço aí para o segundo semestre. Então, é um meia, né? O camisa 10 foi o capitão da seleção da Costa Rica na Copa. É curioso que na Copa do Brasil ele chegou a vestir uma camisa do Santos. Vocês já devem ter visto aí em rede social uma imagem do Brian Ruiz com a camisa do Santos. Então agora ele deve vestir realmente a camisa, né? Vestir como reforço do time, não numa brincadeira ou uma ação promocional, uma ação de marketing. Ele está no Brasil e, como eu disse, o anúncio deve sair a qualquer momento. Vamos esperar aí a confirmação da diretoria do Santos. Esse seria o primeiro, seria o camisa 10. Queria até saber o que vocês acham aí, se é o camisa 10 que vocês estavam esperando, se vocês tinham alguma outra uma outra esperança. Vocês acham que ele resolve o problema ali do meio campo do Santos? Então, Brian Ruiz, o primeiro nome. O segundo nome, a gente acabou de soltar uma matéria aí no Diário do Peixe. O Santos fez uma reunião com o staff do Carlos Sanches hoje no México. O Santos está lá, né, para o amistoso, estava em Monterrey. Hoje teve essa reunião do Santos com o staff do Carlos Sanches, e agora o Santos oficializou a proposta, melhorou um pouquinho o que ele considerava a fazer. O Santos hoje oferece em torno de 350 mil reais de salário para o Sanches, valor bruto. Ele estava querendo 400 mil livre de impostos, o que é um valor muito alto, muito acima. A diferença não é só esses 50 mil que parece, é uma diferença muito maior, mas realmente agora está na expectativa, o Santos está na expectativa de que ele responda positivamente em breve, nas próximas horas. Também é uma contratação que pode ser anunciada a qualquer momento. Então, tem esses dois seriam os dois primeiros nomes de jogadores da Copa. Eu queria saber o que vocês acham desses dois. Já dando boa noite para o Birajara de Paula Santos, o Gilmar Dourado, o Jefferson Santos de Leme, o Pablo Apóstolo Pereira, o Antônio Francisco, Givanildo Nido, o Wendel Martins Correia. Eu vou aproveitar a pergunta do Wendel aqui para entrar na terceira novidade, que foi uma novidade descoberta hoje pelo Diário do Peixe. A gente publicou com exclusividade, está lá na nossa homepage, diariodopeixe.com.br. O Santos também negocia com um volante peruano, o Wilder Cartagena,
Cartagena jogou a Copa do Mundo pela seleção do Peru, entrou em uma partida apenas. Ele está atualmente no Veracruz, também do México. É obsessão do nosso presidente, Zé Carlos Pérez, esses jogadores que estão lá no México. Então, o Cartagena tem 23 anos, é um primeiro volante, participou de 12 dos 17 jogos do Veracruz no primeiro semestre, e já jogou na seleção sub-15, na sub-17, sub-20. Em 2013, ele jogou até uma partida com o Peru, ganhou de 2-0 da seleção brasileira, e eliminou a seleção brasileira no Sul-Americano sub-20. O Brasil nem foi para o Mundial, foi eliminado na primeira fase, e nesse jogo contra o Peru ele jogou. Aí eu fui até por curiosidade, até ver qual era a seleção brasileira. Meu Deus do céu. Aff, Maria. Jogador conhecido tinha o Felipe Anderson só. O resto, nenhum vingou. Então, o Santos, nessa seleção brasileira, nesse sul-americano aí, sub-20, foi um fracasso total. Tinha um zagueiro, o Dória, que era do Botafogo, o Samir, do Flamengo. O goleiro nenhum vingou. E no meio-campo tinha só o Felipe Anderson, né, que a gente conhece muito bem. Então, o Wendel, respondendo essa pergunta, então são esses 3 jogadores aí. O Pérez deu uma entrevista semana passada dizendo que ele poderia trazer 3 jogadores que estavam na Copa, são esses 3. O Cartagena foi publicado com exclusividade pelo Diário do Peixe hoje, e está numa negociação aí, ainda inicial, não tá tão perto de fechar quanto as outras 2, mas as outras 2 estão bem encaminhadas. O Brian Ruiz, como eu disse, já está no Brasil, inclusive. Denegreiro, e o caso Veríssimo, pode refletir no seu desempenho no campo? Pode, na minha opinião, pode. Na minha opinião, vai. Hoje, o Diário do Peixe, nosso repórter, o Éder Traschini, conversou com o staff do Veríssimo. Eles estão super irritados com a diretoria do Santos. Se alguém ainda não leu as notícias, não está informado, quiser acompanhar lá, tem a matéria lá no diariodopeixe.com.br. O Torino cansou de esperar uma resposta do Santos e contratou o Bremer, do Atlético Mineiro. Então, para o Torino, o Lucas Veríssimo não vai mais. O Pérez tinha uma esperança de conseguir uma proposta do Lyon no dia 24 só. Agora, os representantes devem estar no Brasil, mas não existe essa proposta. Então, hoje, o Santos não tem nenhuma proposta oficial pelo Lucas Veríssimo, porque o Torino desistiu. O Torino ofereceu 10 milhões para o Santos, pelos 100% dos direitos, só que desse valor, 2 milhões seriam do jogador e dos seus agentes, porque ele tem 20% dos seus direitos, né? 10 para ele, 10 para os agentes. O agente dele reclamou bastante, tem até uma bronca muito grande com o Pérez, está lá na nossa nota, porque ele disse que o Pérez tinha falado que aceitaria até 9 milhões pelo Veríssimo, e a proposta veio de 10. Eles falaram que eles abririam mão de uma parte do que o Veríssimo teria direito na negociação. Então, assim, eles falam que chegaria para o Santos 8 milhões e meio livre, e o Santos não aceitou. Então, assim, é um caso bem complicado. Isso de euros, tá? Então, assim, é um caso bem complicado. O jogador já deixou claro que ele quer sair. Ele já é a segunda proposta já que para ele tá tudo certo, e na última hora o Santos não chega a um acordo. No começo do ano ele já estava tudo certo para ele ir para o Spartak, ele não foi, e agora o Torino também não foi. O Torino já contratou outro jogador para o setor. Então eu acredito sim que pode refletir no desempenho no campo, e eu acredito que deveria ter vendido. Você fazer um charminho quando você tem um Rodrigo de 17 anos, um jogador que tem 6, 7 propostas por ele, e exigir que ele abra a mão de multa, eu entendo. Para o Lucas Veríssimo não tem necessidade, o valor já estava acima do valor do desempenho do Veríssimo. É um valor, já para vocês terem uma ideia, o Bremer do Atlético Mineiro foi por 23 milhões de reais. Então, esses 10 milhões, ficariam 9 milhões por Santos, que seja,
esses 10 milhões daria algo em torno de 2 vezes o que o Torino pagou pelo zagueiro do Atlético Mineiro. Então, assim, era um valor absurdo para um zagueiro, tinha que ter aceito, embala com presente o Veríssimo até para lá, manda ele com presente, põe uma fitinha vermelha na testa, assim, fala, tchau, Veríssimo, obrigado pelos serviços prestados, torço para que você vá bem aí, para que depois você seja negociado novamente, para o Santos ganhar mais um dinheirinho aí, com um mecanismo de solidariedade. Agora, sim, não sei se vai ter o dinheiro, porque ninguém sabe se vai ter outra proposta, e certamente se vai ter um jogador insatisfeito. Então, assim, brincar com o Rodrigo, que pode, legal, você vale bater o pé. Acho que a tática não foi a melhor. Dá uma boa noite para o Gilmar Leonhard Maurício, de Dourado, Mato Grosso do Sul. Para o Eric Lima, para Carol de Paula, o Giba Souza. Boa noite, continua do mesmo jeito o futebol no Santos com esse aprendiz de treinador, o Jair Ventura. Até hoje a gente fez uma matéria aí no Diário do Peixe, quem quiser acompanhar lá, teve um torcedor de São José do Rio Preto, ele ia lá naquele site, o vaquinha.com.br, ele está fazendo uma vaquinha lá para tentar arrecadar 100 mil reais e dar para o Santos pagar a multa do Jair Ventura. Se alguém tiver disposto, pode entrar lá no vaquinha.com.br, faz uma busca Jair Ventura ali, você vai encontrar. Boa noite para o Claudemir Oliveira, por Augusto Henrique, perdemos a oportunidade de vender Lucas fraquíssimo. Então, essa é a minha opinião também, o Augusto. Ademir Oliveira, cadê as contratações? A gente falou aqui, Ademir, Brian Ruiz está no Brasil, deve ser anunciado a qualquer momento. O Carlos Sanches teve uma reunião no México, tem uma diferença ali entre bruto e líquido de valor, mas o Santos espera a resposta definitiva dele, e o Santos foi atrás do peruano, do Cartagena. Vamos ver o que vai dar. Rodrigo de Aquino, Brian Ruiz e Sanches irão deixar o Santos mais rápido e cadenciado, ou uma coisa ou outra, né, Rodrigo? Moisés Zeca, vai chegar um centroavante também, vai, e Moisés. Até alguém perguntou hoje no Facebook o porquê desse Cartagena, por que o Santos estaria interessado, porque assim, o Santos precisa de um primeiro volante, tá? Um número 5, um jogador para uma espécie de Alisson, e para essa posição que seria contratado esse Cartagena. O Carlos Sanches não é esse jogador. O Carlos Sanches, ele é 1,8, e no esquema do Jair, ele poderia até jogar, eu acho que não vai, mas ele poderia até jogar aberto pela direita, numa linha de 4, como o Jair jogou lá, ou no 4-2-3-1 que o Jair jogou contra o Monterrey, ele poderia ocupar a vaga que foi do Cittadini. O Cittadini jogou aberto pela direita no jogo de sábado. Então, assim, ele não é esse primeiro volante. Então, por isso que o Santos teria consultado o Cartagena Wilder. Cartagena. Então, essa é o cenário. Edilson Carlos, no nível que está o futebol, Brian Ruiz até que será bom, mas não é o 10 dos sonhos. Eu também não é o meu 10 dos sonhos, não, admito, viu, Edilson? Agora, o grande problema, assim, que eu vejo nesse tipo de contratação agora, é que, assim, ele vai chegar com uma expectativa enorme, né? A gente sabe muito bem porque a expectativa em cima dele vai ser absurda, e jogador estrangeiro, a grande maioria, demora um tempo para se adaptar a um novo país. É língua, é cultura, é tipo de jogo, que é um jogo diferente do que ele está acostumado. Então, assim, ele vai também levar um tempo para se adaptar ali. Então, isso é muito complicado. Se você, assim, vou fazer um paralelo aí esquecendo até qualidade técnica, não entrando nessa discussão da qualidade técnica. Mas o Borja, no Palmeiras, ano passado, a torcida queria matar o cara. Assim, não conseguia jogar. E esse ano ele tem sido um dos artilheiros do time e todo mundo está lamentando que ele machucou. Então, assim, tudo que envolve contratação de jogador estrangeiro é um pouco incógnita. Você não sabe como ele vai se adaptar. Às vezes a família vem e não se sente bem na cidade, aí atrapalha a cabeça.
Então, assim, é um pouco complicado. E ele está chegando no meio de temporada, não vai ter chance de fazer muitos treinos com o time, e está chegando com uma expectativa muito grande. Então, assim, essa conta precisa fechar, né? Boa noite para o João Carlos, para o Edilson Carlos, diz que o Santos tem com aprendiz de treinador, de presidente, aprendiz de treinador, tá complicado. Por aí, viu? Jenny Luciano, de Colombo, do Paraná, Tuca Sacramento, pior que o Lucas Veríssimo vai acabar saindo de graça. Normalmente é isso que acontece, viu? O clube fica fazendo charminho, charminho, o zagueiro fala, então tá bom, então não quis agora, então eu vou ficar aqui até 6 meses antes de terminar meu contrato, vou assinar um pré-contrato, vocês não vão ganhar nada. Normalmente é o que acontece. E, de novo, eu acho que, assim, faz parte brigar pela melhor proposta, esse tipo de coisa. É um direito do Santos. Eu acho que a diretoria tem que se defender mesmo. Mas como eu repito, é um caso diferente o Rodrigo, que é um menino de 17 anos, que está sediado por todo mundo, que tem uma curva de crescimento enorme, e joga um atacante em relação a um zagueiro que só tem um clube na vida, que é o Santos, basicamente, que no próprio Santos teve momentos de altos e baixos, e estava saindo por 10 milhões de euros. É muita grana, é muita grana. Então, assim, vamos esperar que o Santos consiga alguma coisa. Pablo Ganso não ouviu nada aqui com a gente, não. Ô, Pablo. Cleiton Ângelo, de Ribeirão Pires, São Paulo. Rodrigo de Marília. Paulo Silva. Quando é a próxima eleição para o Santos? Vai ser em dezembro de 2020. Ou 2020? Não. Dezembro de 2020. São 3 anos o mandato. Então, ele vai ficar 2008, 2019, 2020, final de 2020 tem a eleição. Isso se não acontecer um impeachment. Isso, assim, a gente nem está falando muito, né? O Santos está divulgando esses linhas de contratação e tal, mas eu já disse aqui uma vez, e eu volto a repetir, eu acho que o impeachment vai sair, tá? A gente tem ouvido até de umas movimentações ali, de troca de cargo no CG, em troca de apoio no Conselho, mas a minha sensibilidade é que no Conselho saia o impeachment. Vão aprovar o impeachment no Conselho. Só que daí vai para a Assembleia de Sócios. Aí eu tenho um pouquinho de dúvida se passa na Assembleia de Sócios. Então, essa que é a minha dúvida. Se dependesse só do Conselho, eu diria para vocês que iria sair o impeachment. Como não depende só do Conselho, depende da Assembleia de Sócios, que é um negócio mais talvez de empatia, de campanha, de discurso, do que de política, o conceito de política. Então, na Assembleia de Sócios, eu não sei o que vai acontecer. No Conselho, a minha sensibilidade é que vai passar. Michel Andrade, já a Ventura parece que não gosta do Luiz Felipe, parece que não gosta mesmo. Você tem razão, Michel. Roberto Silva, de Caruaru, está aqui com a gente. Ademir Oliveira, que era o Thiago Maia. O Thiago Maia, o Santos fez uma consulta, mas se assustou com os valores. Renato, Bruno, ouvi sobre o meio-campista Cartagena do Peru, foi a que a gente disse aqui, tem uma nota lá no nosso site, a gente deu com exclusividade, seria o primeiro volante que o Santos estaria atrás. Carlos Augusto, e o 9? O 9 tem a negociação com o Di Santo, do Schalke, é uma das possibilidades, talvez a principal possibilidade agora, o argentino Di Santo, mas ainda não tem nada muito certo. Aquele papo de Jonathan Álvares, assim, todo mundo que a gente falou na diretoria sempre descartou, tá? O Jonathan é aquele jogador do Barcelona do Equador que fez o gol contra o Santos na Libertadores no ano passado. Então, esse é o ponto. Luiz Felipe Pimenta, o Santos vai fechar com o goleiro Rafael? Não, ele está só treinando lá na Vila, enquanto ele para manter a forma, enquanto ele não encontra uma outra proposta, a tendência é que ele volte para a Europa, não vai fechar com ele não, tá? Jefferson Santos, boa noite. Dileme, Veríssimo não vai mais embora, não vai, o Jefferson, por enquanto, não vai não. O Elielson Antunes, de Sorriso, no Mato Grosso, que legal, o pessoal do Mato Grosso acompanhando a gente aqui.
O Rodrigo de Aquino, esses dois vão cadenciar o meio de campo, para o Santos não ter ninguém para segurar a bola. Entendi, Rodrigo, o que você quis dizer. É que eles não são velozes, né? Eu entendi, agora entendi. O Cristiano Fernandes, esse Carlos Sanches no River Plate em 2015 jogou muita bola mesmo, mas depois teve uma curva meio descendente aí, o Cristiano, vamos esperar. Mandar um abraço para o Eduardo de Colatina, também acompanhando aqui a gente. João Rios, o Fera, com todo respeito, ele está trabalhando bem para acabar com a corja que mamava na teta. O Santos acabou de ganhar 15 milhões de libras do Felipe Anderson. Manda o Torino para o inferno. Não ganhou ainda, né, João? Por enquanto, o West Ham ainda não anunciou. Mas, assim, mesmo com esses 15 milhões de libras, com a venda do Rodrigo, ainda não paga a dívida, tá? Longe disso, aliás, ainda, viu, João? Então, o Santos não está numa situação de que manda o Torino para o inferno, não. O jogador quer sair, o valor é bom, negocia. Tchau, tem reposição. Agora, assim, esses 40 milhões aí, inclusive, vão fazer falta. A conta não vai fechar. A situação financeira do Santos é lastimável. Não é só a dívida. Como eu disse aqui já em outras lives, no primeiro semestre, 80% de tudo que o Santos arrecadou veio da Globo, através de um empréstimo de luva pelos contratos de TV aberta do brasileiro. O Santos não tem outras fontes de receita. O Santos é diferente do Palmeiras, do Corinthians hoje, dois exemplos aqui de São Paulo, que arrecadam 2 milhões por jogo. O Santos não tem essa arrecadação. O Santos pagou para jogar esse ano em vários jogos. Então, assim, 10 milhões, meu filho, desculpa, você não pode abrir mão de 10 milhões. Você precisa, vendeu para ontem. Zagueiro igual o Veríssimo se arruma. 10 milhões você não vai arrumar mais. Cagada. Vamos lá, quem mais está aqui? O Anderson Piscina de São José dos Campos. O Michel Andrade, quanto o Santos receberá sobre o Felipe Anderson? Michel, em torno, pelas contas que a gente fez dos valores que estão cogitando ali da negociação, em torno de 50 milhões de reais. Só para explicar, o Santos tem em torno de 3,5% pelo valor do clube formador, que daí esses 3,5% são do valor total da negociação, então é fácil você fazer uma conta ali. E o Santos tem também 25% sobre o valor do lucro da Lazio na negociação, na venda, né? Então, assim, esses 25% não são em cima do valor total da negociação, que daí você vai precisar pegar o que a Lazio pagou ao Santos pelo Felipe Anderson, tirar esse valor, a diferença do que o West Ham vai pagar pelo Felipe Anderson, e daí desse valor, dessa diferença, o Santos tem direito a 25%. Então, a gente fez uma conta aqui em torno de 50 milhões de reais. Então, vamos esperar, né? Gustavo Gomes. Boa noite. Já tô dando risada aqui, Gustavo. Esse treinador é uma desculpa que não tem tempo para treinar porque deu 10 dias de folga. Essa realmente o Jair está precisando de uma assessoria de imprensa para ajudar ele ali, dar um media training. Ele não pode falar no primeiro jogo da pré-temporada, fala que não teve tempo para treinar. Isso, assim, tipo, não dá. Essa matéria repercutiu. A gente fez essa matéria no Diário e repercutiu bastante. Luiz Pereira, também acho que deveriam vender logo. O Moisés Santos, boa noite. A possibilidade do Robinho voltar? Não, agora não. Renato, eu estou contigo aqui, viu? Eu traria o Abel Braga no lugar do Jair Ventura. O Osmani Braga, eu acredito que o Santos vai se ajeitar. Eu não estou tão esperançoso, não, viu, Osmani? Mas vamos torcer, né? Assim, torcida, análise racional é uma coisa, a torcida é outra, né? A gente tem que torcer, né? Boa noite para o Paulo Rogério de Carvalho, que está sempre aqui com a gente, grande profissional do futebol. Ricardo Paula, pior do que o Jean Mota, Citadini, Vecchio, Vitor Bueno, ele não é, realmente, pior que esses aí não é. O problema, o que eu acho que é o seguinte, o Santos demorou muito, a gente já disse aqui em outras lives, né, o Santos demorou muito para tomar decisão, é muito inseguro, e agora está meio desesperado, está precisando dar resposta para a torcida,
e está fazendo algumas loucuras, assim, o Carlos Sanches, eu já disse, ele tem 6 meses só de contrato, o Santos está pagando 4 milhões de reais para um jogador que tem mais 6 meses de contrato, que já poderia assinar um pré-contrato para vir de graça em janeiro, entendeu? O Santos não precisaria pagar nada, paga, sei lá, 20% disso de luva para ele, em janeiro ele vem de graça. Agora o Santos vai pagar 4 milhões para um jogador de 33 anos, não tem mercado de revenda, e tem só 6 meses de contrato. Então, assim, igual o Brian Ruiz, os salários estão dizendo que vão ser na faixa de 400 mil reais, alguma coisa em torno disso, mas os valores que o Santos está se propondo a pagar de luvas para o Brian Ruiz, eu não quero nem entrar em tanto detalhe, que depois isso aí vai ser discutido depois por Conselho Fiscal, porque assim, o que dizem que o Santos vai pagar de luva para o Brian Ruiz é um absurdo. É assim, Neymar, assim, sabe? Então, assim, vamos esperar. O Expedito escreveu bastante aqui, eu vou ler Expedito, porque assim, eu acho que se você perdeu tempo para escrever bastante, eu tenho que dar uma atenção para você, eu vou ler pelo menos o seu texto, né? Não tem que aceitar mesmo. Os jogadores de qualquer time é uma fortuna. O Peixe não vale nada. Basta ver que o Vinícius Júnior do Flamengo foi vendido por 45 milhões e o Rodrigo por 40. O Rodrigo é mais novo e melhor que o Vinícius, tem mais futuro e vale menos. Por quê? Porque é do Santos. Tá na hora de começar a valorizar nossos minutos. Expedito, vamos com calma, tá? O Vinícius Júnior, ele teve mais destaque que o Rodrigo na equipe profissional antes do Rodrigo. Isso é uma coisa. Até em seleção brasileira, o Vinícius andou mais, foi praticamente o mesmo valor. E eu acho que no caso do Rodrigo Santos acertou, era o valor da multa, recebeu, tá ótimo. O problema é achar que o Lucas Veríssimo vale mais do que vale e recusar 40 milhões de reais. Isso não existe. E não existe isso para o Palmeiras, não existe para o Flamengo, e não existe principalmente para o Santos, que tem uma dívida, como a gente já disse aqui, de 400 milhões, e não tem receita. O Santos não tem receita. O Santos dependeu da Globo. Não dá para abrir mão de uma negociação como essa. Eu espero que venha o Lyon, como a diretoria acha que vai vir, e pague 9 milhões, 10 milhões, que seja. Tem que vender. O jogador quer sair, não tem que segurar, não tem mais mercado, não vai se valorizar mais, é zagueiro. Então, falta tato para quem comanda o futebol do Santos. Isso não é só por isso, é por várias, não é só pela negociação do Veríssimo, eu falo isso porque eu sou do ramo, e já aconteceu, a gente tem vários outros exemplos aí de que falta tato. Luiz Ronaldo Deotti, você está falando de jogador estrangeiro, o Gabigol não ressaltou até hoje. Esse é um outro problema, mas assim, o Gabigol é exceção. Jogador estrangeiro que vem e se adapta na primeira semana também é exceção, não é regra. Você pode olhar aí quantos jogadores estrangeiros foram contratados e ficaram um tempão sem conseguir dar certo, né, vingar. Então, dá uma boa noite aí para o Diego Coxinha, a gente falou dos nomes aqui, o Thiago de Oliveira de Rio Claro está participando aqui com a gente também, o Francisco de Assis Simões de Souza, Iago Fernandes Júnior, Marcos Flávio de Camargo, o Renato Palmiro, Bruno de Barueri, deixa eu ver mais quem está aqui, Cristiano Fernandes, né, a gente já falou, Ivan Souza, falta gerência, saiu Gustavo William, vamos ver, Vanderlei Massuco, quem mais está aqui? Ramon Barbosa, a gente falou aqui do Carlos Sanches, Ramon, o Luiz Pereira está aqui também, Felipe Ferreira, quem mais está aqui? Osmani Braga, tem bastante gente aqui, eu queria tentar falar o nome de todo mundo, né, para todo mundo gostaria de participar, né, o Wagner Frederico está aqui com a gente, nosso colunista, o Anderson Oliveira,
bastante gente participando hoje da live, isso é muito, muito bacana, né? Então, mas assim, é isso que a gente tinha de informação. Uma última informação, o Bruno Henrique, que jogou no sábado, não vai jogar amanhã. Ele até deu entrevista semana passada, a gente comentou aqui, né? Que ele não queria viajar para o México, que o filho dele está para nascer, ele foi liberado para voltar hoje, porque o filho dele vai realmente nascer. Então, ele não vai jogar amanhã. O Santos vai mudar mais uma vez a forma de jogar por causa disso. Esperamos que o Diego Cardoso e o Fernando Medeiros possam ter uma chance de jogar, né? Aproveitar lá. E talvez, eu quero só ver, talvez com a volta do Bruno Henrique, o nosso grande elemento surpresa, o fantasminha camarada, o William, talvez, vamos esperar se ele se ele vai ficar no banco amanhã. Para quem não sabe, a gente deu uma matéria com exclusividade aí no Diário do Peixe no sábado. O Santos divulgou a lista dos 26 jogadores que foram ali para a pré-temporada no México, só que o Santos levou 27. E o 27º nome, o Santos não divulgou, mas é um garoto chamado William, um atacante, ele tem dupla cidadania, e o pai dele é empresário, foi jogador, e é um empresário que viajou com o Pérez, esteve com o Pérez no México para acertar os amistosos. Então, assim, é um empresário que tem uma ligação boa e levou o filho dele, foi para lá. O Santos disse que foi porque a comunicação dele é boa, porque ele é mexicano, vai dar umas entrevistas lá, tem algumas sondagens de times do México, e o pai dele, vamos lá, o pai desse cidadão, que é o Vanderlei, que é Hudson da Silva, que foi jogador, que é o amigo do nosso presidente José Carlos Pérez, que é o cara que marcou os amistosos, o pai dele disse que tem 5 propostas de times mexicanos pelo William, porque o William é muito bom jogador. Gente, o William foi reserva do Taubaté na Copa São Paulo de Juniores deste ano. Dos 5 jogos do Taubaté na Copa São Paulo deste ano, ele participou de 3, e somados 3 jogos, pelo poderoso Taubaté, ele não jogou 30 minutos. No ano passado, ele jogou pelo Taubaté 9 jogos no Campeonato Paulista Sub-20. No outro ano, no ano retrasado, ele jogou pelo América de São José do Rio Preto, no Paulista Sub-20 e no Paulista da segunda divisão. Ele esteve relacionado em súmula para 21 jogos, e desses 21 jogos, ele não fez um gol, ele é atacante. É esse jogador que o Santos contratou em março, uma semana antes do pai dele viajar com o Pérez para o México para acertar os amistosos. Esse é o dourado mexicano que o nosso presidente ama tanto. É esse jogador que tem proposta de 5 clubes do México. Então, assim, tem certas coisas que, assim, os caras chamam a gente de palhaço. Assim, isso. Eu nem vou comentar mais nada porque eu me irrito. Bom, então é isso. Só para vocês entenderem um pouquinho como são feitas as coisas no futebol do Santos. O William tem contrato até dezembro, antes que alguém pergunte. Tá lá. Vamos ver se amanhã, com a volta do Bruno Henrique, ele não fique no campo, e o Jair coloca ele lá, já viajou, coloca para jogar uns 5 minutinhos, vamos ver, né? Se tem proposta de 5 times do México, bora, vamos lá. Então, assim, é isso, a gente tá, fiquem atentos aí no diariodopeixe.com.br, a gente tá, por enquanto, não tem transmissão confirmada esse jogo de amanhã, nenhum canal tá confirmado, o Santos disse que tá tendo uma negociação do Querétaro com a Televisa lá no México, então, se tiver alguma confirmação de transmissão, a gente passa para vocês lá no diariodopeixe.com.br. Uma boa noite para vocês, boa semana, esperamos ter um bom jogo amanhã, melhor do que o de sábado, e se tiver essas confirmações aí de Brian Ruiz, de Carlos Sanches, e até do Cartagena, a gente vai publicar aí no diariodopeixe.com.br. Boa noite a todos vocês.